So we are now up on the Mount Moriah. Just a minute. Vocês estão aqui comigo no Monte do Templo, onde tudo aconteceu, Monte Moriah. Bom dia, bom dia, bom dia. Quem está chegando? Estamos no hoje é o Monte do Templo, que é o Monte Moriah. Aqui, o que aconteceu aqui, daqui a pouquinho eu falo. O Eli vai explicar e depois eu falo. Yeah. So what we see here? O que nós vemos aqui? We see this is the east, Essa parte oriental, sul, norte, and west. We leste. came from the west side. E a gente veio do leste. And it's very easy to know where is the north and south and east. É muito because when fácil you see saber onde é o Mount of norte Olives, e sul. Quando você vê o Santíssimo Lugar, you know this is the east. você está o Monte das Oliveiras, esse é o oriente. So, what Parte we see on oriental. our back, O que a gente vê South. atrás? O sul. what we see here, these are all kind of archaeological. É o único tipo de evidência That there was arqueológica something here. de que teve alguma coisa aqui. Part of them are really, really beautiful. Parte do que está We aqui can é see muito bonito. the beautiful of the Corinthians. Você vê aqui os Design. pilares, né? A parte de cima Of the que chama columns Corinto. and all these things that have been found here. E tudo isso foi encontrado aqui. And of course, the question is from what? From which time? Então a pergunta é: de que tempo é isso? And we know this was from the time of the Romans. E sabemos que isso é do tempo dos romanos, Time of great Herodes. tempo do grande Herodes. Because in all this area, Porque em toda essa área, that today there is the mosque, e aqui hoje tem a there was mesquita, a huge building era um prédio bem grande, that people who are not mainly Jewish people were entering inside, que pessoas que não eram judias entravam climbing up and watching E what's happening in the temple. e area. subiam até lá para ver o que estava acontecendo no templo. Because it was forbidden for them Porque era proibido para eles to enter to where the place of the Jewish people. ir até o lugar onde os judeus ficavam, que era ali. Daqui a pouquinho vocês vão ver melhor onde ficava o primeiro e o segundo templo. Yosef ben Batitiao, he wrote about all these kind of Who? things. Joseph, you know the general that was the Jewish general, Flavius Josephus? Ok, Yosef sim. ben Matityahu. Yeah. So he was the one that wrote about it. O historiador Flávio Joséfos escreveu sobre tudo isso. He described all how it was looking Ele like. descreveu como que isso aqui era. Without him, it's almost impossible to understand what was. Sem ele seria impossível a gente entender o que estava acontecendo aqui. So he gave so much information. Ele about deu those tantas things, informações para and nós. from that we can discover and think and how it was look like. E é assim que a gente pode, lendo o que ele escreveu, que a gente pode imaginar como que era aqui. So now we are going to see Agora você vai ver how look like the mosque of El Aqsa, Então, essa aqui é a mesquita de Aqsa, which is the Aqsa most important, é a mais importante, third most important. a terceira mais importante Mosque for the mesquita Muslim do mundo muçulmano. We talk about almost 2 million people. Nós estamos falando de quase 2 milhões de pessoas. The first one and the second one in Saudi Arabia. A primeira e a segunda mais importante fica na Arábia Saudita. E essa é a Outside of terceira Saudi, fora. this is the third, Essa é a the most terceira mais importante fora da Arábia Saudita. important. Of course, for the Sunnah, Para os sunitas. because Shia they have a Os little bit xiitas different. têm outra coisa. But even for them, it's very important. Mas mesmo para eles também é importante. So, Tudo isso para você ver antes de você entender o que eu vou pedir um segundo para ele. Ele, can I just explain something to them? yes. Eu quero que vocês entendam a importância deste local. Neste local tudo aconteceu, neste local tudo está acontecendo e neste local tudo vai acontecer. O que aconteceu neste lugar? Abraão veio para sacrificar, foi aqui nesse monte que Abraão subiu para sacrificar Isaque, e é lógico que não foi necessário que ele sacrificasse, mas foi nesse monte que ele teve uma visão de Jesus. Eu estou falando de Gênesis capítulo 22, foi aqui que Abraão viu o cordeiro, que não precisaria ser o filho dele, mas
o cordeiro, o Senhor proveu. Foi aqui que Abraão teve a revelação do nome Jeová Jireh. O que mais de importante aconteceu foi neste monte que Davi comprou o monte de Araúna, e ele comprou de Araúna as terras, e no momento em que ele sacrificou, fogo do céu caiu. Então fogo do céu caiu ali em cima, ali onde está aquela cúpula dourada, que daqui a pouco você vai ver melhor. O que mais aconteceu aqui, foi aqui que o primeiro templo foi construído, e a glória de Deus também desceu no momento em que Salomão fez a oração, registrada em 1 Reis capítulo 8, e fogo do céu caiu. Fora que a glória de Deus estava sempre aqui, por ser o primeiro templo. Depois, o segundo templo também foi neste local que foi levantado. Tudo isso eu estou falando de coisas que aconteceram. O que está acontecendo é o que o Eli está explicando e vai explicar mais. O que está acontecendo é você ter a mesquita aqui, e parece que a promessa de Deus do terceiro templo não se cumprirá, porque no local onde deveria ser o primeiro templo está aquela cúpula dourada ali em cima, é o Domo da Rocha, que é um memorial, mas nada impede o plano de Deus, porque você vai ver comigo que é um lugar enorme ali e cabe direitinho o terceiro templo bem do lado da cúpula dourada. Então, o que eu quero te dizer, o que hoje acontece é aqui hoje é a polícia jordaniana que está aqui em cima, e é domínio jordaniano, mas o que vai acontecer é que tudo vai mudar, porque o terceiro templo será construído e nós vamos ter, claro, no terceiro templo o anticristo, mas depois nós vamos ter Jesus reinando a partir daqui durante 1000 anos. Então esse lugar aqui é o lugar mais importante, para mim é o lugar mais importante de Israel, o lugar mais importante de Jerusalém, porque tudo aconteceu, tudo está acontecendo e tudo volta a acontecer. Agora é o Eli. E é ali. Okay. Now we are looking to the mosque. Agora você está olhando para a Aqsa, que é a mesquita. Essa mesquita foi construída 705 after Christ. 708 o ano 708 depois de Cristo. He was the leader of the dynasty of Umayyah. Era da dinastia, líder da dinastia de Omar. His name was El-Walid. E o seu nome era El-Walid. El-Walid. His father Abdul Malik. E o seu pai Abdal Malik. He built before him E ele, 691 the memorial that we will see after. O pai construiu em 691 aquele memorial que nós vamos ver melhor daqui a pouquinho. So in the beginning it was a huge building. E no início era um prédio enorme. There is the main entrance. Tinha a entrada principal. And then 7 on both sides. E depois outras 7 entradas de cada lado. So it was a huge, tinha a principal e as outras laterais. We talk about the leader of all the Muslim world. Estamos falando do líder de todo o mundo muçulmano. And where he sit in Damascus. E aonde que ele estava em Damasco. And he wanted to bring Jerusalem to be one of the most important cities. Ele queria tornar Jerusalém uma das cidades mais importantes para o mundo muçulmano. And one thing that we can see very well, e o que a gente pode ver muito bem, o design of the arches. Dos arcos. When you go, for example, to the church. Quando você vai à igreja, Sepulchre Church, which is na igreja do sepulcro, que é a mais importante para o mundo católico e outros. Eastern churches, you see the same design. Você vê o mesmo design lá no Santo Sepulcro. Who made all the design? E quem fez esse design? Os cristãos. So the Muslims, they don't have any problem with the Christian design. Por aí a gente vê que os muçulmanos não tinham problema com o design dos cristãos. They will use arquitetônico. What they found to build what they want. Eles só construíam o que eles construíam o que eles achavam que eles tinham que construir. Não tinha algo deles, próprio deles. Não tinha problema se o design era dos cristãos. They're religious,
And we are not afraid from any others. A gente não tem medo dos outros. Vamos fazer do jeito que a gente quer. One thing that we can see very well, uma coisa que a gente pode ver muito bem aqui são as duas cores usadas por eles. O branco e o verde. O branco, que significa purificação. O verde, que é o paraíso. Essas são as duas coisas. O verde para eles representa paraíso e o branco significa para eles pureza. E quando eles vêm para orar, eles têm que lavar. Isso eles tomaram emprestado, né, do que tinha que fazer no primeiro e segundo templo. Eles lavavam as mãos e os pés ali naquela fonte, essa bacia que tem aqui. No tempo dos otomanos. Ó, agora vocês estão tendo uma visão melhor, hein? Ó, olha. Aquele templo que você estava vendo foi destruído 5 vezes pelo terremoto e teve que ser construído novamente. Pronto. E agora nessa última versão tem só 3 arcos. E mais tarde eles decidiram e que que a montanha inteira seria como uma mesquita, toda a montanha, todo monte aqui. Aí a pessoa poderia orar em qualquer lugar que ela estivesse. Gente, deixa eu falar. Just a minute. Esse é a mesquita. Esse é o memorial, o Domo da Rocha. Yeah. Let me tell them what is this. Este é o Domo da Rocha, é o local onde estava o primeiro e o segundo templo. Local, você vai ver, aqui está passando um carrinho para limpeza, por isso o barulho. Quando eu chegar lá em cima eu falo, porque aqui está muito barulho. Picture. Olha, vocês estão aqui subindo comigo no Monte do Templo, aonde ficava o primeiro e o segundo templo, onde ficava o santíssimo lugar do primeiro e do segundo templo. Só um minuto, gente, a gente vai continuar. Pronto. Aqui à esquerda, onde tem aquele arco, é o local que ficava o Santíssimo Lugar. Essa é a área do templo. É onde esteve o primeiro e o segundo templo. O primeiro e o segundo templo. Então, aqui, esse templo aqui, que é um memorial, foi construído no meio e tem uma rocha lá dentro. E por isso que chama Domo da Rocha, porque tem uma rocha ali dentro. E por que chama Domo da Rocha? Porque de acordo com a tradição, porque de acordo com a tradição, na rocha que está lá dentro é o local onde Abraão iria sacrificar Isaac. And that's in the book of Genesis. E isso está escrito no livro de Gênesis. But where is Moriah? Nobody really knew where is Moriah. Mas ninguém sabia onde que estava o Monte Moriá. Where this exactly happened, nobody really knew. E aonde, assim, de fato, dentro do Monte Moriá é igual Getsemane. Getsemane é em um lugar no Monte das Oliveiras. Aqui, o sacrifício de Isaac, que teria sido, né, o local onde Isaac deitou para ser sacrificado, é em algum lugar aqui do Monte Moriá, mas a gente não sabe exatamente o local. Por isso que ele diz que é a tradição que diz que foi nessa rocha, mas que foi aqui, mas não exatamente
na rocha que eles dizem que foi. When they conquered the land, Quando by eles Joshua, conquistaram a terra, Josué, after that we don't hear about Jerusalem because it's under the Jebusite. antes disso não falava de Jerusalém, porque Jerusalém estava debaixo do domínio dos jebuseus. And the most important site for the Jewish nation was Shiloh. E até então, o lugar mais importante para o judeu era Siló, onde vocês foram comigo. 369 years. Por 369 anos foi Siló o mais importante. Jerusalem, it's not on the picture. Jerusalém não estava nem no And not cenário. Moriah. Era só, muito menos o Monte Moriá. Later on, Mais only tarde, time of David, só King no David, tempo do reinado de Davi, after he became the king, depois que ele se tornou he rei, started 7 years in Hebron. você sabe que ele reinou 7 anos em Hebron, And then he conquered Jerusalem, e então ele conquistou Jerusalém. what we call the city of David. E o que ele chama da cidade, ele passou a chamar de cidade de Davi. So he decided to bring the Ark of the Covenant Então ele decidiu trazer a Arca da Aliança, that was que estava near Yad Hashmonah, perto de onde hoje é o Yad Hashmoná, in the place of the house of Avinadab, que foi retirada da casa de Abinadab, Kiryat Yarim, que é Kiriat Jearim, to bring it from there to para city of trazer David. de lá até a cidade de Davi. And it was inside the tent. E a arca ficou dentro de uma tenda. This was the most important and most holy thing they have in Israel in those days. Então isso é o que tinha de mais santo naquele tempo, no tempo de Davi, era a Arca da Aliança no tabernáculo de Davi. And by that he wanted to realize Então, através disso, você pode he perceber, wanted to make Jerusalem the capital of Israel. eles queriam fazer de Jerusalém a capital de Israel, Ark of the Covenant. a Arca da Aliança. He built for himself beautiful Davi palace. construiu um palácio lindo para ele. And then in the night he started to think, Então, numa noite, ele estava pensando: I have so beautiful puxa, eu tenho um palácio tão bonito. and the Ark of the Covenant is E a such Arca a da cool Aliança tent. está numa tenda tão simples. And he prayed to the Lord. Então ele orou He ao wants Senhor to build temple for the Ark of the Covenant. que ele queria construir um templo para abrigar a arca. And then the Lord said to him, E o Senhor disse a ele: listen, David, olha, Davi, I'm very pleased that you want to build a eu building fico for me. muito feliz que você queira construir para mim um templo. But I'm not dwelling. Mas eu buildings. não habito em templos. But Mas really appreciated very much. eu me agradei muito do teu desejo. But you have too much blood in your hand. Mas você tem muito sangue nas tuas You will not mãos. build it. Your Você son is going to. não vai ser você que vai construir, mas In seu the filho. place that I will show you. E vai ser no local que eu vou mostrar para você. Where? Onde? And then what happened? Então o que aconteceu? Later on, Mais tarde, David have done a big mistake. Davi cometeu um grande erro. He count Ele, the army of the Jewish nation ele as fez a o people. censo do exército. And it was forbidden. E isso era And proibido. the chief of the army, Yoav, he said, don't do that. E o chefe, o capitão do exército falou: não faça isso, Davi. As it's written, Satan tested him. E como está escrito, foi Satanás que impulsionou Davi a fazer isso. So he fell in that. E então ele prosseguiu no plano dele. And then he felt very bad. E então ele se sentiu muito mal no meio do Came the processo. prophet, E veio um profeta, David, you Davi, sinned e disse: against Davi, the você Lord. pecou contra Deus. Now you can choose from 3 different punishments. Você pode escolher um castigo entre 3 que vai ser apresentado para First você. one, defeated Primeiro, ser by your derrotado pelos seus inimigos. Second, Segundo, there will be famine fome sobre a terra for a long time. por um longo And tempo. the third thing, E a terceira, disease for 3 days. uma enfermidade, uma praga por 3 dias. So David think, Então ele pensou: I will accept the disease. eu prefiro a praga. And he prayed to the Lord that
the disease will come on him and on his family. E ele disse, Senhor, eu prefiro que essa doença venha sobre mim e não sobre as pessoas e nem minha família. Because people die. Porque as pessoas vão morrer. And then he saw a vision when he was. Então ele teve uma visão. Then he saw the angel of the Lord. Ele viu o anjo do Senhor. He told him, "Go, make sacrifice." Que disse, vá e faça um sacrifício. So he's on the way to E Gibeon, quando ele estava a caminho de which is the Gibeon, north part of Jerusalem, que é na parte norte de Jerusalém, where in the time of Samuel this was the place of the sacrifice. porque no tempo de Samuel, esse era o local do sacrifício. But the angel of the Lord, Mas o anjo do Senhor disse, bring him to this mount. mas o anjo trouxe Davi para cá, nesse lugar onde he's nós coming estamos. from down and he brought here. Então Davi, ele veio de lá de baixo, ele subiu e veio até aqui o topo do And this was monte. a normal mount. Esse era um Looked like a monte tree plant. normal, não é Now, como hoje aqui, pavimentado. And then the Lord tell him, here you have to build the sacrifice. The angel of the Lord. Então o anjo do holding Senhor sword. disse, é aqui que você, segurando a espada, disse, é aqui que você vai sacrificar para Deus. But this was an agricultural area. Essa era uma área agrícola, na Belonged verdade, to Aroná de Jebusai. que pertencia a Araúna, o Jebusita. When they saw the angel, E quando ele, o Jebuseu, e Holding quando the ele sword, viu o and anjo David- com a espada, they were so afraid. o They hide. Araúna ficou muito assustado, se escondeu. Then they see the angel disappear. Então ele viu o anjo They desaparecer. came before King David. E They ele bowed veio before até o him. rio. Quando ele viu o rei Davi, ele se prostrou diante do rei How we Davi can serve you? e disse, rei, como eu posso te servir? He said, here I have to build an altar. E to Davi make disse, eu tenho que construir aqui na sua terra Okay. um altar para sacrificar do para that. Deus. E aí Araúna falou, tudo We have bem, all faça this isso. Aliás, a terra é tua. No, 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 no. E aí Davi disse, I não, não, must não. buy this place. Eu não vou fazer sacrifício que não me custe, assim que It's está na not palavra. necessary. We will do whatever you want. What? It's not necessary, they said. We'll do whatever you want. E aí Araúna falou, não é preciso, não precisa, pode fazer o que o senhor quiser, não precisa comprar. David said no. Mas Davi disse não. Then he agrees, Aroná. Então ele fez um acordo Pay com him Araúna, cash money. pagou em dinheiro para ele, A lot. pagou muito, For buying all this para stuff. comprar todo esse monte. Então esse monte aqui, queridos, foi comprado he por built the Davi. altar. E construiu o altar, Put the sacrifice. pôs o sacrifício And suddenly e de repente came fire from heaven. veio fogo do céu. And for him, this was the answer. E para ele essa era a resposta That this place should be the place of the temple. de que este era o local escolhido por Deus para ser o He templo. was so happy E ele estava tão feliz, because for a long time, pois since por he um sinned longo tempo, against the Lord with Bathsheba, porque ele tinha pecado contra Deus com Batseba, he suffered so much e ele sofreu muito. about his sin. Ele sofreu por causa desse pecado. And now suddenly the Lord E de again, repente Deus de novo restaurou o relacionamento com Davi e ele estava muito feliz. so now he knows the location. Agora ele sabia qual era o local para construir. Later on he will tell Solomon, this is the place for the temple. E depois ele disse para Salomão, meu filho, esse é o local. But how he know how to build the temple? E como que Salomão sabia como deveria construir o templo? Porque He Davi got through the Holy Spirit recebeu pelo Espírito Santo all the picture, toda a planta all what should be in the temple, like Moses. de tudo que tinha que even ter no David. templo. Do mesmo jeito que Moisés recebeu, Davi também recebeu de Deus. Moisés Moses, recebeu do the tabernáculo David, e Davi o templo. and then E então until the last day of his life, até o último dia da sua vida, what is important to him? o que foi importante para To ele? buy all the stuff because Comprar he's not todo allowed o to material, porque build, but he knows that it costs a lot. ele sabia que custaria muito And he dinheiro, started todo o buying material. from all over E the ele world. começou a comprar no mundo ancient inteiro o world, material all the necessário stuff, para and to construir bring o them to primeiro this place. templo. E Davi trouxe para Jerusalém para deixar tudo pronto para Salomão só construir. And everything is written in the book of Kings. E tudo isso está escrito nos livros de 1ª e 2ª Reis. Unbelievable. E isso é All incrível. his life is only for the temple. Toda a vida de Davi ele He don't care dedicou about any other thing. para o templo. Ele não ligava para mais nada. And
then, as the Lord promised to him, Então, como o Senhor prometeu para ele, came the day chegou o dia he anointed Solomon, e ele chegou o dia de ungir Salomão. and Solomon built the temple. E Salomão começou a construir o templo. And as it's written, E como he está built it escrito, 490 years, 409. 90 years Ah, sim, depois de 400. Tá, ok. after they left Egypt. Depois de 490 anos que eles deixaram o Egito e Salomão construiu em 7 anos. Means, O que if significa, David Solomon had been around 1000 before Christ, se Davi e Salomão estavam 1000 anos antes de plus Cristo, 490, mais plus 190, 490, we come to about 15,000 before 5.000. 1500 Então nós estamos before falando de Christ. 5.000 antes de Cristo, 5.000 anos 1,500 antes de before Cristo. Christ. This is the time when they left Egypt. Então esse é o tempo em que eles deixaram, a partir do tempo, a contagem é a partir do tempo que eles deixaram o Egito. That's what the Jewish people believe. É isso que os judeus acreditam. Not always archaeological, Não só, né? não só a arqueologia, but that's what they teach. mas é isso que eles ensinam. And it's really correct. Não quer dizer que essa contagem seja o que a arqueologia conta, mas So they é o have que the os first judeus creem. By Solomon. What? They built the first one by Solomon. Então quem construiu o primeiro templo foi Salomão. And then we read what happened with that. E depois a gente sabe o que aconteceu com esse templo. The dynasty of David, Durante In toda a Judea. dinastia de Davi na Judeia. from all over the country, they have to come here. Todo mundo tinha que vir do país inteiro, tinha que vir aqui para adorar a Deus durante see toda a some kings dinastia, that really a worship the monarquia, para orar ao Senhor. And there are those the opposite. Don't care about the temple. É claro que tem aqueles que não Idols all que around. não se importavam com o templo, adoravam em qualquer lugar ídolos. So came the destruction Então, por causa dessa corrupção espiritual, veio a destruição do templo, on Jerusalem de Jerusalém e do and all templo, the land of Judea. e de toda a terra da Judéia com a invasão Went to da exile. Babilônia. Came back from the exile. Então, quando eles voltaram do exílio, So 586 destruction of the temple. então nós tivemos Before Christ. a invasão da Babilônia no ano 586. e 586, no ano 586 teve a invasão da Babilônia e a destruição completa de Jerusalém e do primeiro templo por Nabucodonosor. One of the Jewish that was even taken to Babylon Um dos judeus que foram levados para a Babilônia was Daniel. foi Daniel. And Daniel we read about, he prayed to the Lord. E Daniel, lá na Babilônia, ele leu em open Jeremias the way to 25 come que era to the tempo de temple, to voltar, Judea. e ele orou. And the Lord E o Senhor sent the angel mandou um anjo explaining what's going to para happen. explicar para Daniel o que ia acontecer. The Lord says through Jeremiah. E o Senhor through diz, Ezekiel, porque o Senhor já tinha anunciado em Jeremias, em 70 Ezequiel, years que seria 70 anos de they are going to exílio, be out and que eles then estariam again fora they de Israel e voltariam para reconstruir. Essa era a promessa. So Então, 538. no ano 530, What happened? o que aconteceu? Who raised? Quem que se The levantou? empire of the Persian. Qual o império que se levantou? O Império Persa. Then the Então, leader of the Persian, o líder dos persas, he led the Jewish people ele permitiu que os Return judeus back. voltassem to Judea. para a Judéia. So now they start to come back. Então eles começaram a voltar. And we read about that in the book of Zechariah, E nós lemos sobre isso no livro de the Zacarias book of Haggai. e no livro de Ageu. They came back, Eles voltaram. and what they saw, E o que eles viram? destruction. A destruição. Everything was burned, Eles viram que a cidade estava toda queimada. and they were weeping E eles choraram. when they remember how was the temple. Eles choraram porque eles lembraram de como era o primeiro So they templo. started. The most important thing for them was to build the temple. Então, se tornou prioridade para eles construir o templo. So they start to build it.
E eles começaram a reconstrução. Muito poucos and make sacrifices. começaram a sacrificar 516 before Christ. e no ano 560 a.C., 70 years exactly. por 17 anos, eles fizeram 17. 17. 70. Yes. Exactly. 70 anos exatos depois do exílio. And we read that they were weeping. E está escrito que eles estavam chorando What the muito. Lord tells them, E o que Deus fala para eles? He said, this temple Esse templo that you built now que vocês estão construindo agora much more glorified vai ter muito mais glória than Solomon. do que o templo de Salomão. Why? É o que está escrito, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Solomon. Por quê? Porque quem... repeat, please, because I was talking. Why? Porque Who gonna be here? quem vai estar aqui? Son of God. O Filho de Deus. He will return. Ele vai He will voltar. come to this Ele vem world. para este He mundo. will teach in this place. Ele vai... Gente, olha, ele vai ensinar aqui. Jesus vai estar aqui. Durante 1000 anos ensinando aqui. And then what happened? E o que acontece? They started to come back. O que acontece? Eles começaram a voltar do exílio. Nehemiah. Esdras, Neemias. And in time of Nehemiah, they started to E no build the tempo city. de Neemias, eles começaram a reconstruir os muros. They built the walls of Jerusalem. Eles reconstruíram os muros de Jerusalém. Later on, Mais tarde, we have the Greek who conquered the land. nós tivemos os gregos que conquistaram essa terra. And we know that they defied the temple. E nós sabemos que eles profanaram o We templo. said, we read about in Daniel, Está escrito em Daniel. and later on in the Hashmonaim Maccabees. E mais tarde, os asmoneus, macabeus. In this place, they, E neste lugar, inside worship, eles adoraram ali dentro, onde era o sacrificed templo. all in the Sacrificaram porco no templo. temple. And then came the Hashmonaim. Então chegaram os asmoneus, They cleaned the place and continued. limparam o local, que aqui era o templo, então limparam o templo. Temple with all the things. This is the dreaming of the Jewish people. Era o sonho, quando os asmoneus entraram e viram o templo, era o sonho, né, deles, de purificar o templo. And then the Roman came. Mas aí os romanos chegaram. We talked about it. Nós falamos sobre Great isso. Herodes, he Grande became Herodes se tornou rei. one of the most important things he decided to do E uma das coisas mais importantes que ele decidiu fazer to rebuild the temple. foi reconstruir o To templo. build here the most beautiful building in E the ancient. tornar o segundo templo a sétima maravilha do mundo, o edifício mais bonito do mundo. Even we see it in the Matthew 24. E a gente lê sobre isso em Mateus When the 24. disciple of the Lord Quando goes os out and discípulos says, chegaram e "Look at falaram, these beautiful olha que stones." lindas essas pedras, os discípulos falaram para Jesus. And what we read, E o que a gente lê? he took in the Gospel of John, No livro de João está escrito, when the Lord said, erase this body, o Senhor diz, levante erase esse this corpo, temple, he talked about levante himself, este templo, and in 3 days e I em will 3 raise it." dias destrua esse templo, e em 3 dias eu levantarei. He talks about his body. Mas ele estava falando sobre o corpo So dele. what they say, E o que ele estava querendo dizer? so many years took to build the temple. Aí os discípulos disseram, mas peraí, levou tantos anos, está escrito lá, 49 anos para construir o templo, e o Senhor reconstrói em 3 dias? The Lord talks about his body. Mas o Senhor estava falando sobre o corpo He dele. is the real one. Ele é o templo. What happened here? E o que aconteceu aqui? Corruption, corruption. Corrupção, corrupção, corrupção. So this was the dreaming. Esse é um sonho, Corruption. corrupção. Business here. Fazia negócios aqui. Then the Lord speaks about. Então o Senhor, Jesus Do explica not sobre lay isso. one stone on the other. Ele falou, não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo. And that's exactly what happened. E foi isso que aconteceu no ano What we 70 saw depois in de the Cristo. beginning, this is part what was here too. What? All the archaeological side there. Toda aquela parte arqueológica que vocês viram comigo lá embaixo Shows us how it was. mostra como que ficou aqui. Almost nothing remained. Nada sobrou. And later on came the creatures. E mais tarde vieram os bizantinos, They didn't cristãos. really build something here. Eles construíram alguma coisa aqui. Might be a little church somewhere. Algumas here, nobody igrejas really que ninguém sabe já foram destruídas aqui. knows. For them, Vou they ficar- wanted to leave it to show. I will be in the sun. Yes.
For them it was important to show Para eles era importante mostrar the wrath of the Lord against the Jewish people. a ira do Senhor contra o povo judeu. Then came the Muslims. Então chegaram os muçulmanos. As we said, Como nós dissemos, by Muhammad, Maomé, according to their religions, de acordo com a religião deles, one day he was in Mecca. um dia ele foi a Meca, tem um sonho He was taken by e foi tipo arrebatado com o seu burrinho to somewhere it's not para written algum there, lugar que ninguém sabe aonde. land. Aterrissou From there he went to heaven. e daqui, segundo a lenda é isso, de que ele estava lá, que ele foi transportado com um burrinho até aqui, aterrissou aqui ele desceu And again al-Buraq bring me back to Mecca. e daqui ele foi de novo arrebatado de volta para Meca, tudo em um dia. And where it is? E aonde é esse You local? don't find in any place in Não the está Quran escrito where it is. no Corão, não está escrito em lugar nenhum aonde foi o local que isso aconteceu. We come to tradition. Mas vem a tradição. What the tradition say later? E o que a tradição disse muitos anos depois? Que foi aqui. That actually it was in Jerusalem. E é por isso que eles estão aqui em Jerusalém. Khalifa Omar Omar Khalifa, when he conquered Jerusalem, quando ele conquistou Jerusalém, he came here. ele He veio said aqui e disse that he had a Jewish guide, que ele tinha um guia judeu, brought him up here trouxe ele até aqui because he wanted to pray. porque ele queria orar, So he brought it here. trouxe ele aqui, He didn't want to pray here. ele não queria orar aqui, So he went to the other side aí ele foi lá para o and outro he prayed lado from there. e orou de lá. Again, it's all tradition. E tudo é tradição. And of course, who accepted him when he entered to Jerusalem? E quem que o recebeu quando ele entrou em Jerusalém? The bishop. O bispo. We talk about Byzantine. Nós estamos falando do tempo dos So bizantinos. that's how the Muslim world started. E é assim que construiu a tradição e por isso que se tornou importante Jerusalém para As we eles. said, in the time of Amaya, it's very important for them. No tempo de Omar era muito importante para ele. And Abdel Malek, Sei lá, esse nome aí. Malek. Abdel Malek, he built this building Ele que construiu esse templo aqui, 691 o Domo da after Rocha. Christ. Aqui, 691 antes de Cristo, depois de Cristo. And actually, E who na really verdade, made all the design and all the work? e quem que fez todo esse design, essa arquitetura? Armenian. Os armênios. It's all Armenian. Essa é uma arquitetura armênia. And this is the ancient Muslim building in the world. É o edifício muçulmano mais antigo do mundo. Imagine, so É, many years. tudo que o Eli está All the falando, earthquakes, nothing happened. e mesmo com o terremoto, ele não foi abalado. Why? Tudo foi destruído, mas menos. Because Por it's quê? built on the rock. Porque está construído na rocha. So that's how it looks. This is not a mosque. Isso não é uma mesquita, é um It's a memorial. memorial place. É um Top memorial. of the rock. Who is today praying there? Quem que ora lá? Women are praying, Mulheres. not men. Homens não They entram. are in the other side. Os This homens is são much lá more na important. Axa, que é mais importante para eles, que é mesquita mesmo, né? So that's what we know until today. É isso que a gente sabe Now até let's hoje. go to the other side. Enquanto nós estamos andando aqui em cima, você vê One que time that it was open for even tourists to enter into city. just a minute. Tudo que o Eli falou, nós estamos falando de uma história aqui em cima, desde Gênesis, e que se estendeu durante todo o Antigo Testamento, com o primeiro e segundo templo, e este local, Davi comprando este local. Agora, a história dos muçulmanos aqui em cima, no Monte do Templo, é muito recente. É o ano 690 depois de Cristo. Então essa é a diferença, né? Aqui tem toda uma história desde Gênesis que vai se estendeu durante todo o Antigo Testamento e vai até o Novo Testamento com Jesus falando sobre esse local aqui e aonde o terceiro templo vai ser construído. Então tem uma história de Gênesis até o nosso tempo e que vai continuar tendo história aqui. Mas o fato dos muçulmanos estarem aqui em cima no Monte do Templo e estar debaixo do domínio dos jordanianos em plena Jerusalém
é meio sem lógica, né? Por ser muito recente, é o ano 690. E para eles é um local santo, porque nesses arcos aqui, eles dizem que vai ser o juízo. O julgamento do juízo vai ser nesse local aqui. Aí eles são julgados aqui. E ali do outro lado, você está vendo ali na minha frente, é o Monte das Oliveiras. Então, eles dizem que vai ter uma ponte da espessura do fio de cabelo. E quem conseguir passar por essa ponte é justo. Se cair da ponte é porque não é justo e vai para o inferno. É difícil, hein? Mas por isso que aqui também é importante, porque esses portais aqui são locais do julgamento, como eles dizem, o grande julgamento. Olha como é grande. Então tem lugar de sobra para construir o terceiro templo, porque ainda vai para lá, vai até a Porta Dourada. É uma extensão absurda. Cabe aqui a construção do terceiro templo. Will. Então, o que tem aqui? Este lugar aqui que você está vendo. Por que eles construíram esse local aqui? Uma das razões, os muçulmanos acreditam que aqui é o centro do mundo. Ali no meio é o centro do mundo. Os judeus acreditam que lá dentro, na rocha que está lá dentro, ali é o centro do mundo. Os católicos eles acreditam que para lá onde fica o Santo Sepulcro, que é o centro do mundo. Então nós não vamos discutir com ninguém, mas as três acreditam que aqui em Jerusalém é o centro do mundo. De acordo com as três religiões monoteístas, este é o centro do mundo, como está escrito em Ezequiel 5:5. Ezequiel capítulo 5, versículo 5, Deus fala que Israel é o centro do mundo. E que aqui em Jerusalém exatamente é o centro do mundo. Ok. O que é importante para nós? Quando a gente olha para o futuro, o templo tem que ser construído aqui, o terceiro templo. Então, hoje parece meio estranho, né? Porque você vê que aqui tem dois níveis, aqui está tudo aterrado, né? Tá tudo. Quem que fez que o monte? Porque um monte ele tem um formato, certo? O monte o monte ele tem um formato, então teria o cume do monte que não seria tão grande quanto esse cume é. Você está vendo a extensão desse cume do monte. Nós estamos no cume do monte. Então quem é que tornou este cume do monte tão grande e foi aterrado e alargado? Quem foi? Herodes o Grande. Ele construiu arcos, paredes, tudo para alargar. Arcos. E aí ele aterrou, né, em cima desses arcos. Aqui, onde a gente está, é o topo do topo, é o original. Mas ao redor, tudo que está estendido é uma obra de Herodes o Grande que tornou o topo do monte 1000 vezes maior. Então eles mediram essa área. E sabe qual é a medida? 144,000 meters square. Meu Deus, 144 mil metros quadrados. O número de Apocalipse. 144,000 meters square. Here you can put 14 football fields. Você pode colocar aqui 40 campos de futebol aqui dentro, aqui em cima. Mas o número é incrível. Ninguém pensou nesse número, 144 mil. E o que a gente entende? Que nessa área, em algum lugar aqui, ou aqui, onde estou vendo, ou mais para lá, é aqui que vai construir o templo, o terceiro templo. Quando? Durante o reinado do Anticristo.
Porque isso vai fazer parte daquele acordo de 7 Now anos. in Israel, E agora em the Israel, ultra-religious, os ultra-religiosos, they are dreaming about that. eles estão já sonhando com isso. Dreaming about that. Estão sonhando com isso. They are not allowed to come here where we are. Eles não têm permissão para vir They aonde say nós it's estamos. very, very holy. Porque eles dizem que ainda é muito, muito, muito santo esse lugar. So the Orthodox religious at all not climbing up, Então os religiosos ortodoxos não sobem aqui. but the Zionist religious, Mas os religiosos they are sionistas, entering, but sim. they are going around. Eles They're not coming entram, mas eles só andam aqui ao redor. here. They are not allowed to come Eles não vêm aqui, onde nós estamos exatamente. because it's holy place. Porque é um lugar santo. So no doubt, Sem dúvida. it will be really something very special when they will make this agreement. Então vai ser algo muito especial esse acordo quando ele for feito, para que Just to think estes about dois subam aqui. Temple, É o To templo build here. que vai ser construído aqui and all the world will accept it, e o mundo inteiro vai aceitar isso, including Muslims, incluindo and muçulmanos, there will be some kind of peace. e vai ter um tipo de paz That's Messiah. e um Messias. That's what Rambam talks about, how to recognize Messiah. É por isso que Rambam, ele falou, ele tem um livro de como reconhecer o He said, Messias. Ele the disse: one that will be the most popular in the world, quando você forma de reconhecer o Messias, ele vai ser a pessoa mais popular do mundo, very wise, muito sábio, very attractive, for everyone. muito A carismático, real charismatic man, um homem muito carismático. this man, Este homem, that will be involved in building the temple, este é o homem que vai estar envolvido bring e peace vai to this estar place. envolvido na construção do templo be e the trará paz ao mundo. Então esse é o Messias. Tudo que está escrito na Bíblia Exactly o what rabino is. fala. so Então, it's going to be built here, no doubt about it. e vai ser construído In the aqui, sem very dúvida, near time. num tempo muito próximo. From Jewish point of view, Do ponto de vista they are judaico, ready to build it tomorrow. eles estão prontos para construir amanhã, Everything is ready. porque tudo They está have pronto. Everything for to build the temple. Tudo está pronto. Tudo. Design, O materials. projeto, o material. You give them immediate design. Se tiver permissão, eles estão prontos para So imagine reconstruir. what will happen in the world. Imagina o que vai acontecer. What will happen in the Christian world. O que vai acontecer no mundo So cristão? much money will come here to build the temple. Tanto dinheiro, vai precisar de muito dinheiro, mas eles trarão aqui para Jerusalém para construir. It's going to be one of the most important places in the world, Esse vai ser o lugar mais importante do but mundo, not for us. mas não para nós. We are waiting for a different. Nós esperamos por um templo diferente. Because as it's written in the book of Revelation, Porque como está escrito em it's Apocalipse, going to be defiled. este templo que vai ser construído vai ser profanado. The image of Porque a imagem do anticristo, e a gente sabe que hoje all é over the fácil world com we see holograma, light every moment. vai estar aqui. How? Como? Cameras. Câmeras. E o mundo todo vai ver, porque como? Hoje é fácil imaginar tudo isso, como é que o mundo todo vai ter que ao mesmo They tempo will adorar. see, for example, today Hoje, in Saudi Arabia, in na Arábia Mecca, Saudita, na Meca, there is a live all the time what's going tem on. uma live lá, tem câmera para mostrar, aqui também tem, do Muro das Lamentações, que mostra 24 horas o que acontece no Muro das Lamentações e lá também. The same will be here. E também vai acontecer o mesmo So aqui. we are before great times. In the very near future, Nós estamos falando de um futuro muito próximo. everything is ready for that. E tudo está pronto para isso, o cenário está pronto. Nothing cannot surprise us. Nada vai surpreender. But this is not our hope. Mas essa não é a nossa esperança. A nossa esperança, To the other side, olha para o outro lado. the Mount of Olives. Ó, lá, olha que coisa linda, o Monte das Oliveiras. E quem que vem de lá do Monte das Oliveiras? O Filho de Deus. Olha, Who's going to come there? gente, olha, você está olhando para o Monte From das all the world, Oliveiras. suddenly you will see someone come from heaven. Ele vem do céu, vai pôr os pés no Monte This das will be Oliveiras, after the war against Jerusalem. mas isso vai ser depois da guerra que vai se levantar contra So Jerusalém. much blood will be. Vai ter muito sangue aqui. Jewish people think that's it, finished. E os judeus, nesse momento, vão achar And que tudo acabou.
E de repente, they look up. eles vão olhar para All the cima world sees something that never happened. e todo mundo vai ver algo que nunca aconteceu antes. Something so great. Algo muito grande, So great. tão grande. That's our hope. Essa é a nossa esperança. When you read the book of Ezekiel, E quando a gente lê o livro de Ezequiel 43, capítulo, a gente vê como será o templo no tempo do Senhor. Como Jesus vai entrar com toda a sua glória nesse lugar que está aqui, saindo de lá do Monte das Oliveiras, ele virá para este lugar, gente. Essa é a nossa esperança para esse futuro. So we are before so great time. Nós estamos diante de um tempo tão Now it's very importante. peaceful, Agora tem paz aqui, very peaceful. muito No paz. tourists, almost Aqui não tem nobody's turista, nada. Então, meus amados, eu vou encerrar essa... Praise the Lord Ah, eu queria mostrar a Porta Dourada. that He shows us Para and você. explain us what's going to happen. Então, graças ao Senhor, What is our que... prayer? Qual é a Our nossa prayer that we oração? will be part of that. A nossa oração é que a gente faça parte disso tudo. To do everything, Para a gente fazer tudo. really everything, to be, Tudo. as the Lord says, sons of God. Para sermos filhos de Deus. Sons of God. Filhos de Deus. That's the will of the Lord. Essa é a vontade do To Senhor. live in such a way De viver de tal forma, that, as the Lord says, como o Senhor diz. to be good servants. Para ser bom, o servo bom. And He said, you cannot imagine Você não pode imaginar how much reward I will give to this good servant a recompensa que a gente vai receber se formos servos bons. that keep my commandments, Aqueles que guardarem os mandamentos. doing my will, Fazer a sua vontade. live holy life. Viver uma vida santa. You cannot imagine Você não pode imaginar. how I love you. Ele vai falar, você não imagina The como eu te reward you're amo. gonna get. E a recompensa que você vai receber. So that should be the goal of our life. Esse deve ser o objetivo da sua vida. To separate from this world Ser from day to separado day, desse more and mundo. more. From Se everything that separa belongs desse mundo, cada dia mais. our mind to be there in the new heaven, Para você estar vivendo a novo céu, a nova terra. all what the Lord expects. E com tudo que o Senhor fala que nós This is our viveremos real com prayer. Ele. Essa é a nossa esperança. So we go from that. Então nós vamos. You explain in the Golden Sorry? Gate. You explain the Golden Gate, and then Yes. we return to Yeah. take picture. Then yes. You want to take picture? Yeah. So take now. So I have to. Yes. Yes. Close it. Queridos, eu vou fechar, mas eu vou abrir de novo a live daqui 5 minutos. 5 minutos nós vamos entrar na Porta Dourada, tá? We'll take pictures and